Graça e paz a todos. Vasos de barro, isso mesmo, este é o título da nossa reflexão de hoje, que está baseado ainda lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, e que Paulo escreve assim, na nova versão transformadora. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Como a gente já vem falando, há algum tempo, nesta segunda carta, Paulo aqui defende o seu apostolado, ele está defendendo a importância de pregar o evangelho, dele ser reconhecido como quem tem autoridade. Ele fala, como nós falamos na última reflexão, que não mercadeja a palavra de Deus, ele não é um negociante, mas ele prega a verdade. Mas é importante demais o que ele diz aqui no versículo 7, porque ao chegar ao versículo 7, ele vai falar a respeito de algo que, usar uma figura que era muito comum, segundo alguns estudiosos, os vasos de barro eram onipresentes nas casas daquela época. Os vasos de barro eram usados para tudo. Eles serviam para guardar vinho, azeite, cereais. Lembremos que naquela época nós não tínhamos Tupperware, não havia as vasilhas de plástico ou de vidro que nós temos hoje. Então os vasos de barro serviam para todos. E é muito interessante que alguns vasos de barro, eles tinham um gargalo muito estreito. E por serem de vaso, de barro, e não terem assim, um valor, o vaso mesmo não tinha muito valor, porque era muito simples, muito fácil de ser conseguido. Eram feitos de barro, moldados, torneados ali, feitos por um oleiro, queimados ou assados, e eram fáceis de ser comprado e adquirido. Alguns desses vasos, inclusive, eram usados por pessoas para guardar o quê? Tesouros, Especialmente esses que tinham um gargalo estreito, as pessoas iam colocando ali talentos de ouro, de prata, alguma coisa, até mesmo porque ficava ali no canto, talvez, para disfarçar, uma espécie de cofre daquela época, para que os ladrões não se interessassem, já que eles poderiam imaginar que ali havia apenas cereais e não tesouros. Mas o que é mais interessante, eram apenas vasos. Não havia valor naqueles vasos. O importante era o que estava dentro, era o tesouro, era aquilo que estava lá dentro. E olha que interessante, quando alguém ali, vamos dizer, fazia uma economia, guardava os seus tesouros, ia juntando, a cada mês uma moedinha aqui, outra moedinha ali. Ao final de alguns anos ele ia precisar de usar, ficava difícil de tirar por causa da estreiteza do gargalo. O que ele fazia? Era o mais fácil, pegava aquele vaso de barro, que era baratinho, jogava no chão, quebrava, despedaçava, e aí ele estava ali em posse do tesouro. E é exatamente isso aqui a ideia de Paulo. Paulo está dizendo, olha, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro. Por quê? Porque nós somos pessoas, seres humanos, falhos, frágeis. Não há poder em nós, não é a nossa capacidade. Paulo está dizendo, não sou eu que prego o evangelho por causa da minha sabedoria, da minha capacidade, mas é por causa do poder de Deus, é de Deus em minha vida, é o Espírito Santo em minha vida. Por isso ele diz assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Aqui, meus irmãos, essa lição de Paulo em dizer que nós somos como vasos de barro frágeis e que a excelência, na verdade, é o poder de Deus, nos ensina muita coisa, nos ensina especialmente a humildade. Porque às vezes nós, como pregadores, como mensageiros,
do reino de Deus, podemos nos orgulhar, achar que somos alguma coisa porque nós temos uma eloquência, uma sabedoria, um conhecimento, mas o que Paulo está dizendo aqui é muito claro. É a graça de Deus que realmente realiza as coisas. É Deus que realiza tudo através de nós. Por isso, jamais podemos nos orgulhar de nossas obras, até porque essas obras não são nossas. Ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de pregar na igreja e falei ao final sobre a Missio Dei. Você sabe o que significa Missio Dei? Essa expressão latina significa literalmente missão de Deus. Por quê? Porque é Deus o verdadeiro missionário, é Deus quem enviou o seu Filho Jesus, foi este Deus Pai e o Deus Filho que enviaram o Espírito Santo e eles enviam a nós. Nós somos, na verdade, enviados, somos apenas vasos de barro, porque a glória, a honra e o louvor sempre será e deve ser de Deus. Isso é muito importante. O importante é a pregação, é a verdade do Evangelho. Não importa se quem prega seja um doutor em teologia, um mestre em teologia ou um irmão simples que tem pouco conhecimento, mas que está falando a verdade do Evangelho. Veja, eu não estou aqui desprezando o estudo, até porque há pouco tempo nós falamos sobre a letra, aquela expressão letra mata, né? E eu disse ali claramente que nós não podemos usar desculpa para não estudar, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que, apesar de termos que nos esforçar para conhecer mais e ensinar melhor a palavra de Deus, sempre a honra, a glória e o louvor devem ser de Deus e nunca do ser humano, porque nós somos vasos de barro. Nunca nos orgulhemos por sermos vasos de barro, mas glorifiquemos sempre a Deus. Amém.